Olá, graça, paz e alegria. A porção de hoje recomendada para a leitura da Bíblia em um ano no plano sequencial é Ezequiel capítulos 32 e 33. Eu vou fazer um comentário ainda sobre a mensagem anterior desta sequência. Quando eu citei a Babilônia como um outro exemplo, além do Egito e da Assíria, que estavam na porção passada, eu estava comentando sobre o texto de Jeremias, que tem um comentário por parte de muitos parecido e que leva em conta uma interpretação mais espiritual a respeito do assunto que a questão do que o texto realmente está dizendo. Tem também lá no livro de Isaías, inclusive, mas lá é menos comum que se use essa forma mais alegórica, é mais comum com Jeremias e com Ezequiel. Acontece também com Isaías, mas é mais comum com Jeremias e com Ezequiel. Eu até entendo a questão da possibilidade de ter ali a ideia da batalha espiritual, como eu citei tanto na mensagem que eu falei a respeito de Ezequiel, como na de Jeremias, mas eu entendo principalmente que o texto está falando mais de forma alegórica, sendo aí um exemplo de comparação. No caso de Ezequiel, claro, o outro reino, o outro povo citado não é a Babilônia, é Tiro. Quem fez a leitura notou. Na porção de hoje, nós vemos mais um lamento que o Senhor chamou Ezequiel a fazer. Agora era sobre o Egito. Era uma nação que tinha muito poder, era uma nação extremamente reconhecida em seu tempo e mesmo assim sofreu de uma forma que ninguém acreditava que fosse possível acontecer. Quando o Senhor age, guarde isso, quando o Senhor age, o impossível é apenas uma das especialidades da casa. Como o texto de Ezequiel revela que antes ele estava em silêncio por um tempo, nós vemos que o profeta retoma pelo menos dois assuntos de outro momento do livro na porção de hoje. Não sabemos se o profeta tinha anunciado antes de alguma forma, de algum jeito, e então ele agora está falando agora de forma mais aberta, de forma mais completa, e por isso ele retoma, ou se antes ele apenas ouviu da parte do Senhor e quando chegou o momento do fim do silêncio, ele acaba falando e por isso fica parecendo que ele retomou. De qualquer forma, tanto de um jeito como de outro, os dois assuntos que voltam são a questão do atalaia, que está lá, inclusive, envolvendo o próprio chamado de Ezequiel no capítulo 3, e a definição de que cada um é cada um na questão do pecado, deixando mais uma vez bem claro que o Senhor não quer a morte do ímpio quando ele está vivendo em seus erros. Antes ele espera a sua conversão e a sua mudança, como nós lemos no capítulo 18. O povo achava que era mais fácil rotular um pecado como algo de família e todos levariam nas costas o peso do pecado de um do passado. Mas o Senhor confirma que esse caminho de rotular não era o certo, apesar do povo achar que era certo. E que o entendimento dele, que o povo achava meio estranho, meio errado, é que na verdade estava certo. O atalaia, ele ficava sim em posição estratégica, o texto inclusive agora confirma isso, numa torre mais alta para ver antes dos outros o que estava acontecendo mais ao longe e então anunciar se um exército se aproximava, por exemplo. Se ele falhasse, os problemas poderiam ser maiores. Se ele anunciasse e o povo não desse bola, pelo menos ele anunciou. E quando ele anunciava e o povo levava em conta, podia se preparar melhor para o que estava se aproximando. O Senhor deixa claro que Ezequiel é o atalaia que vai ver as coisas antes que o Senhor vai revelar. E mais, que se ele não anunciar, quando for para dizer que alguém está andando pelo caminho errado, pelo pecado, ele será culpado junto com quem comete o erro. Se ele anunciar, isso pode ser tanto aceito como não ser aceito. Mas aí pelo menos o atalaia não será culpado. Nós temos que deixar claro aquilo que o Senhor nos revela. Não aquilo que está na moda, não aquilo que as pessoas preferem, mas aquilo que o Senhor mesmo revela. As pessoas podem até mesmo não aceitar a mensagem. Ou até mesmo rejeitar de alguma forma, mas nós temos que ter certeza
que anunciamos aquilo que o Senhor revela, quer de forma sobrenatural, em visões ou sonhos, quer nos fazendo entender melhor as coisas, porque o Senhor, através do Espírito, nos capacita a discernir melhor as coisas. Tem um texto de Paulo, que nós vamos ler ainda permitindo o Senhor, em que ele diz: isso eu falo de mim, não falo do Senhor, mas eu acho que eu entendo um pouco das coisas. Mas isso sou eu falando. Aí, quando ele termina de dizer o que ele acredita ser melhor, ele diz: mas agora eu falo no Senhor. Então ele separou aquilo que era um entendimento da parte dele com um entendimento que era da parte do Senhor. Nós devemos fazer a mesma coisa, nós devemos tomar cuidado com isso e anunciar apenas aquilo que o Senhor quer. Não devemos anunciar o que nós queremos como se fosse a vontade do Senhor, mas não podemos deixar de anunciar a vontade do Senhor realmente, aquilo que Ele nos revela. É com vida no altar, buscando ao Senhor mesmo e sendo sincero diante dele e diante das pessoas, que nós podemos seguir por esse caminho. Não é porque um errou um dia que ele vai ser condenado para sempre, a não ser que tenha chegado um momento derradeiro, é claro, mas diante da sociedade pode até ter punição por conta das leis, mas diante do Senhor, aquele que ainda teve a chance, mesmo tendo cometido o pecado, um pecador arrependido é perdoado. Quantas vezes se espera que uma pessoa que cometeu um crime pague eternamente pelo seu erro? Muitas vezes se desconfia de um filho por conta do erro de um pai ou vice-versa. E até mesmo no meio do cristianismo isso acontece, onde na verdade deveria ser um espaço de luta para anunciar que o caminho do erro é uma realidade e que pode haver, a partir daquele caminho, haverá condenação. Mas que há uma chance, há uma boa nova, há uma chance de mudança desse caminho, de mudança de vida, de conversão, para viver de acordo com a vontade do Senhor, perdoado e redimido. Quantas vezes se comemora a morte de um bandido? E que isso pode acontecer é fato, mas o Senhor deixa claro que Ele espera pela conversão e pela mudança de vida. E diz isso no tempo de Ezequiel, em que a lei estava em vigor. Quanto mais é isso, então, diante da graça nos nossos dias. Precisamos tomar cuidado com isso. Precisamos tomar cuidado porque o Senhor não se agrada da morte do ímpio. Ele quer, na verdade, que o ímpio tenha a chance de mudar, de deixar o caminho errado. E não morrer porque cometeu o erro, porque está em pecado. O Senhor deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Não é isso que nos diz o texto? O texto de Ezequiel diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio antes que ele se converta. Por quê? Porque Jesus pagou um preço muito alto por conta disso, e então aí vai deixar simplesmente morrer e morrer no pecado? Não, nós temos que lutar para que as pessoas realmente ouçam a mensagem do Evangelho e tenham a chance de mudança. E não comemorar quando acontece de forma que não tem mais o que fazer, quando aconteceu de fato a morte do ímpio. Não deve ser da nossa prática a comemoração desse tipo de coisa, porque ali foi perdido a oportunidade daquela pessoa ouvir mais uma vez a mensagem, se ela já teve a chance de ouvir antes, ou ouvir de forma adequada, se não ouviu de forma correta antes, e se converter, mudar de caminho. O Senhor espera por isso. O preço que Jesus pagou foi para isso. Não foi para que as pessoas morram em seus pecados, antes foi para que elas ouçam a boa nova de que em Jesus há salvação. Nós não somos obrigados a nada. Não devemos obrigar também as pessoas, quer seja através de lei ou encaminhamentos de qualquer natureza, social ou política. Nós anunciamos, nós jogamos sementes. Nós fomos convidados e convidamos. O pecado leva sim para o juízo, mas nós anunciamos a forma de deixar esse caminho de morte. Precisamos entender bem uma coisa: não há como impedir o agir do Senhor. Não tem como. Ele é poderoso e vai agir. O povo achou que seria diferente, mas a queda de Jerusalém foi confirmada. Acharam que o Egito não cairia, caiu. Acharam que a Síria não cairia, caiu. Acharam que a Babilônia não cairia, caiu. Quando o Senhor age,
não tem não tem como ser diferente. Vai ser da forma como o Senhor entende. O que cabe a nós é clamar com arrependimento e mudança de caminho, deixando o erro, sempre suplicando a misericórdia do Senhor, confiando na sua graça e crendo que assim podemos ser poupados de grande aflição. Que o Senhor nos abençoe. Forte abraço, até mais, permitindo o Senhor.